Olá, bem-vindo ao nosso vídeo de formação de professor de segundo ano, portanto, professor alfabetizador. Eu sou professora Elisiete Nascimento, formadora de professores alfabetizadores da Secretaria Municipal de Fortaleza. Sou alfabetizadora de sala de aula, especialista em alfabetização e mestra em alfabetização de forma lúdica e com jogos. Na formação de hoje, nós vamos trabalhar o descritor 2, que é reconhecer as letras do alfabeto, com o objetivo de propor uma sequência didática com os alunos, fundamentando na psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberoski, para fomentar o seu trabalho de alfabetização em sala de aula. Esse material que nós vamos apresentar e que você pode acessar para a formação complementar, ele é composto de rotinas didáticas para trabalhar o conteúdo dos descritores, material teórico sobre o conteúdo de cada descritor e um caderno de atividades extras para consolidar as habilidades trabalhadas. O objetivo geral da nossa aula é propor uma sequência didática de atividades de leitura que contemplem o descritor 2, que é reconhecer as letras do alfabeto. Nossos objetivos específicos são reconhecer as letras em texto, frases, palavras e isoladamente. Também aplicar no cotidiano o sistema alfabético. Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. E utilizar, ao produzir o texto, a grafia correta de palavras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. O descritor 2 avalia o conhecimento que o aluno tem das letras do alfabeto e o uso delas para a construção da escrita. Em vista disto, é pertinente começar a aula com uma introdução para o professor sobre as concepções de alfabetização e de letramento, a partir da reflexão sobre a psicogênese da língua escrita, pensando o que o aluno sabe, o que ele precisa saber e como intervir. Podemos definir a concepção do Estado sobre alfabetizar letrando a partir de Soares, 2003, em que a entrada da criança no mundo da escrita se dá simultaneamente pela aquisição do sistema convencional de escrita, a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso do sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o letramento. Segundo Magda Soares, 2003, a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, independência da alfabetização. A partir de Soares, letramento é a imersão da criança na cultura escrita, participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos de gêneros de material escrito. Para trazermos uma reflexão minuciosa, pensando nesse aluno como sujeito que aprende, podemos considerar sobre a psicogênese da língua escrita que os estudos de Ferreiro e Teberoski mostram que o aprendiz, até apropriar-se do sistema alfabético, formula várias hipóteses sobre a escrita. No processo de construção da escrita e apropriação do sistema alfabético, o aluno formula hipóteses à medida que pensa sobre essa escrita e à medida que constrói a sua escrita. Pensando dessa forma, vamos estudar um pouco das contribuições da psicogênese da língua escrita para compreender o desenvolvimento dos nossos alunos. No processo de construção inicial da escrita, o aluno apresenta uma escrita pré-silábica indiferenciada, também chamada de grafismos primitivos. É uma escrita não icônica, que parece ser definida apenas pela negação, não é desenho.
Neste período, o escrito não está regulado por diferenças ou semelhanças entre os significantes sonoros. Neste período, a criança já inicia os seus primeiros escritos, apesar de ainda não ter o conhecimento de letra e nem reconhecê-las. Podemos dizer que são os primeiros ensaios da criança na sua produção escrita, para além da sua escrita representada com desenhos. Nesta fase, a criança pré-silábica inicia os seus primeiros escritos sem definir ainda o que é letra e sem conseguir representar essas letras em seus escritos. Mas ela entende que a escrita não se representa apenas de forma icônica, ou seja, com desenhos. A representação dela é não icônica, sem desenhos. Após esta fase, a criança pré-silábica inicia os seus primeiros ensaios escritos utilizando-se de caracteres para representar a sua escrita. É a fase pré-silábica com diferenciação intrafigural, constituição das cadeias de letras como objetos substitutos, o estabelecimento de condições formais de legibilidade de um texto. Tais condições formais dizem respeito às construções nos eixos quantitativos e qualitativos, como a hipótese da quantidade mínima de caracteres e hipótese da variedade de caracteres, respectivamente. Nesta fase pré-silábica, com diferenciação intrafigural, a criança já começa a perceber que a escrita se compõe de um sistema notacional, o alfabeto, embora ela ainda não faça esse reconhecimento de letras que a gente contempla na nossa formação no descritor 2. Ela procura representar, ainda misturando letras, números e outros sinais gráficos, mas já é um ensaio dessa entrada da criança no mundo da escrita. Nessa linha de desenvolvimento da sua escrita, a criança pré-silábica passa a compreender que ela precisa reorganizar sequências de letras para representar o que está escrito. É a fase pré-silábica com diferenciação interfigural. Além da variação de caracteres no interior de cada palavra, diferenciação intrafigural, a criança passa a exigir que cadeias de palavras diferentes sejam grafadas com sequências diferentes de letras, constituindo assim a escrita diferenciada interfiguralmente. Nesta fase pré-silábica da criança, ela já começa a compreender que precisa reorganizar letras para escrever palavras diferentes, embora ainda não estabeleça a relação som-grafia. Após essa fase de construções hipotéticas da escrita, a criança passa a refletir sobre a fonética dessa escrita. Inicia-se assim as fases silábica, silábica alfabética e alfabética. Na fase silábica, a criança inicia hipotetizando as suas escritas, representando um grafema para cada fonema, sendo que nessa fase inicial, não obrigatoriamente, o grafema terá alguma relação com o fonema. Na fase seguinte, ainda com a sua compreensão silábica da escrita, a criança já atribui certo valor sonoro ao seu grafema. É a hipótese silábica com valor sonoro, quando vogais ou consoantes da escrita convencional são utilizadas na produção do alfabetizando e as letras utilizadas pertencem realmente, ou quase todas, às ocasiões à sílaba que se tenta representar. Na fase silábica com valor sonoro, a criança já começa a relacionar som-grafia, atribuindo para cada som uma grafia que corresponde ao que ela escuta, ou seja, uma vogal ou consoante que relacione-se com aquele som que ela procura representar. Nesta fase, cada letra é lida como uma emissão sonora, ou seja, a criança hipotetiza que cada som emitido na palavra representa-se com um grafema, uma letra,
que pode ser vogal ou consoante, que na maioria das vezes, ou em quase todas elas, faz parte da escrita convencional da palavra. A fase posterior a esse processo de relação fonema-grafema é a fase em que a criança, sem abandonar a fase anterior, já ensaia a escrita convencional alfabética. Ora escreve silabicamente, ora alfabeticamente. Esta é a fase silábica alfabética. É um momento de transição em que a criança, sem abandonar a hipótese anterior, ensaia em alguns segmentos a análise da escrita em termos dos fonemas, escrita alfabética. A fase silábico-alfabética é uma fase de transição. A criança ora escreve silabicamente, ora escreve alfabeticamente. Ou seja, nessa relação som-grafia, ela atribui em alguns momentos um grafema para o fonema e em outros momentos mais de um grafema para representar a sílaba que está sendo escrita. A última fase dessa construção de hipóteses de escrita pela criança é a fase alfabética. A escrita anota os significantes orais ou as sequências sonoras da palavra. O alfabetizando deve registrar todos os fonemas da língua oral, ainda que, inicialmente, não considere as normas ortográficas. O ingresso nesse momento, o último do sistema socialmente estabelecido, é permitido com a descoberta de que a sílaba não pode ser considerada a unidade, porque ela própria é reanalisável em elementos menores, os fonemas. Nesse processo de construção da escrita na hipótese alfabética, a criança começa a relacionar os grafemas e os fonemas, refletindo que as palavras são construídas a partir de unidades menores, que são as letras, que uma letra apenas não pode representar o som da fala. Nessa relação som-grafia, a escrita vai precisar de uma combinação de mais letras para juntar-se formando essa palavra escrita. Todas essas reflexões, professor, são importantes para a sua ação enquanto alfabetizador, pensando nesse aluno desde o pré-silábico ao alfabético, nesse processo de desenvolvimento, construção e apropriação do sistema de escrita alfabética. Dando prosseguimento à nossa formação, retomamos a nossa concepção do estado de alfabetizar letrando. Nesse processo de alfabetizar na perspectiva do letramento, o professor trabalha com atividades alimentadoras e estruturantes para proporcionar a esse aluno a imersão na cultura letrada enquanto se apropria da alfabetização. A partir da proposta para alfabetizar letrando, as atividades alimentadoras são descritas como situações didáticas que alimentam as atividades estruturantes. As atividades estruturantes só podem impulsionar a aprendizagem dos alunos com a inserção e uso do aprendiz na cultura letrada. As atividades alimentadoras são importantes nesse processo de alfabetização para a criança do segundo ano, porque levam em conta as práticas de letramento nessa ampliação do mundo da leitura. Nessa perspectiva, temos as atividades de análise, que são as atividades estruturantes. As atividades estruturantes são atividades de análise fonológica e estrutural das palavras que proporcionam situações didáticas de reflexão metalinguística. Estas atividades impulsionam o pensamento e a compreensão da estrutura lógica do sistema de escrita alfabética. As atividades estruturantes são importantíssimas para o processo de alfabetização da criança de segundo ano, pois leva esta criança, aprendiz, a refletir sobre essa escrita. Esse trabalho de alfabetizar na perspectiva do letramento nos impele a trabalhar uma rotina inserida nas práticas socioculturais de leitura, escrita e oralidade, relacionada à proposta da Base Nacional Comum Curricular das Práticas de Linguagem, que contemplam as práticas de oralidade, as práticas de leitura e as práticas de escrita. O objetivo das atividades de análise fonológica é para que a criança compreenda que a escrita representa os sons das palavras.
O objetivo das atividades de análise estruturante é para que a criança compreenda como a escrita foi organizada. Nessas atividades de análise, no material estruturado das crianças de segundo ano, nós temos muitas atividades que enriquecem a prática do professor. Entre elas, atividades de compor linguisticamente, contar linguisticamente, decompor, classificar, corresponder linguisticamente. E o que isto significa é o que vamos ver agora. E o que são as atividades de contar linguisticamente? Seria contar quantas letras tem uma palavra, quantos pedacinhos tem uma palavra, que são as sílabas, quantas palavras tem nessa frase, quantas frases tem o texto. E isso pode ser trabalhado com as crianças, fazendo esse exercício de reflexão metalinguística. Quantas vezes você abre a boquinha para falar esta palavra? Isso são atividades de análise que proporcionam a alfabetização da criança. Por exemplo, uma atividade que a criança vai contar linguisticamente. Pinte de azul o nome do animal que tem mais letras. E o que são atividades de análise, de decompor linguisticamente? É a atividade em que a criança vai desmembrar sílabas das palavras, letras das sílabas, desmembrar frases num texto, palavras em frases. Essas atividades, as crianças vão refletir sobre a decomposição linguística. Por exemplo, nesse processo de decomposição linguística, separe os pedacinhos das palavras, separe as palavras nas frases, marque os espaços entre as palavras das frases. E o que são as atividades de compor linguisticamente? São atividades de juntar, ordenar letras, sílabas para formar palavras, juntar ou ordenar palavras para formar frases, frases para formar texto. Por exemplo, uma atividade de compor linguisticamente seria: descubra o nome dos animais. Nessa atividade, as crianças vão ter que organizar as letras para compor os nomes dos animais da imagem. E o que são as atividades de classificar linguisticamente? São atividades de classificar de acordo com algum critério. Por exemplo, pinte de azul as vogais, pinte de verde as consoantes. As crianças vão refletir o que é vogal e o que é consoante e vão classificar, atribuindo nessa atividade uma cor. Como exemplo, essa atividade de classificar linguisticamente, as crianças vão refletir e, de acordo com os seus critérios, classificar palavra grande, palavra pequena, palavra inventada, palavra engraçada, palavra agitada, palavra triste. E o que são as atividades de corresponder linguisticamente? São as atividades que as crianças vão estabelecer semelhanças entre letras, sílabas, palavras, para fazer esse exercício de correspondência. Por exemplo, complete o caça-palavras de acordo com o banco de palavras. Nessa atividade, a criança tem um banco de palavras que ela vai corresponder o que consta no caça-palavras com o modelo que está no banco de palavras. Como exemplo de atividade para corresponder linguisticamente, nós temos a proposta da seguinte questão: circule o nome das frutas que aparecem no texto. Nessa atividade, as crianças vão corresponder a letra inicial com a letra inicial da fruta que aparece no texto. E o que são atividades de acrescentar linguisticamente? São atividades em que as crianças vão colocar uma letra ou sílaba a mais para formar uma nova palavra. Como exemplo, nós temos esta atividade em que as crianças têm a primeira sílaba e vão acrescentar linguisticamente para compor novas palavras.
Dissecando essas palavras, sílabas, letras e fatias de texto, a criança vai refletindo e se apropriando da escrita e pensando como a escrita se constrói a partir dos sons, a partir de fonemas, a partir da fala. São essas atividades de análise fonológica e estruturante que vai propiciar na concepção da alfabetização a partir do letramento esse processo de desenvolvimento das nossas crianças do segundo ano. Acreditamos assim, professor, que a partir das reflexões proporcionadas por esse vídeo e das sugestões das atividades, você consiga proporcionar momentos de reflexão metalinguística para o seu aluno, refletindo sobre o que ele sabe, o que ele precisa saber e como intervir. Finalizando o nosso vídeo, nós trazemos uma proposta de uma sequência didática para você trabalhar um texto com seu aluno do segundo ano. E o que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa, organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem. Envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação para todos os níveis de escolaridade. A sequência didática é uma atividade que visa contemplar alunos desde o nível pré-silábico até o alfabético, para que todos consigam participar da aula e sejam contemplados dentro daquilo que já sabe, pensando o que esse aluno precisa saber e como intervir. Assim, vamos apresentar atividades alimentadoras e estruturantes para contemplar todos os níveis dos meus alunos do segundo ano. Como proposta, temos o texto Cearino Pescador, de Simonete e Cipriano. Nesse texto, você pode iniciar, professor, fazendo uma predição. Esse texto vai falar de quê? Pergunte para seus alunos. Reflita com eles o que um pescador faz. Quem é esse cearino? O que o cearino pescou? Entre outras perguntas que possam surgir na roda de conversa. Depois de fazer esse exercício de predição e reflexão com seus alunos, como atividade alimentadora, nesse processo de conhecimento do texto, você pode fazer uma leitura apontada. Qual a função da leitura apontada? A leitura apontada é importante para esse aluno para que o professor, modelo de leitor, possa apresentar ritmo, postura, entonação, que a escrita se constrói e se lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, que entre as palavras e frases tem pontos, que é quando respiramos. E a leitura de memória é importante porque proporciona momentos em que tanto a criança leitora quanto a criança não leitora possa participar dessa construção e desses textos, compreendendo e lendo de memória aquela história. Após esses momentos de leitura, de compreensão, de predição, o professor pode apresentar a sequência didática para esses alunos, compreendendo que a proposta da sequência didática é que os alunos possam consolidar aquelas habilidades para utilizá-las no desafio posterior. Agora vamos ao texto Cearino Pescador. Cearino Pescador. Amália Simonete, Régia Cipriano. Outra noite, Cearino sonhou que estava pescando. Pescou ata, pescou banana, pescou caju, pescou damasco, pescou framboesa, pescou graviola, pescou jaca, pescou até kiwi. Cearino não se cansava de pescar. Pescou laranja, pescou mamão, pescou pequi, pescou do mesmo modo saputi. Cearino não acordava. Enquanto isso, pescou tamarindo, pescou uva. Cearino pescava nomes de quê?
A partir dessa leitura de um texto já conhecido, já vivenciado, já predito, já trabalhado, é momento de desafiar essas crianças na sequência didática. A sugestão seria apresentar um texto lacunado para que essas crianças, pensando nas que não são leitoras, nas que estão em nível pré-silábico ou até no silábico, possam preencher esse texto ou completar suas lacunas a partir de imagens. Após esta sequência trabalhada com as imagens, que as crianças podem estar refletindo e completando esse texto, você pode estar perguntando qual a letra inicial dessa fruta, qual a letra final dessa fruta, quantas vezes abro a boca para falar o nome dessa fruta. O próximo passo da sequência, após as crianças refletirem e completarem esse texto lacunado com imagem, seria apresentar as tarjetas com o nome das frutas. Assim, as crianças vão relacionar o texto já trabalhado com as imagens e completar o texto lacunado agora com tarjetas, refletindo sobre as estruturas que compõem os nomes dessas frutas. Esta atividade com tarjetas proporciona às crianças refletirem sobre a escrita dessas palavras. O desafio posterior da sequência seria refletir sobre a escrita das frases e sobre a organização dessas frases em um texto fatiado para compor o Cearino Pescador. Após esse exercício de sequência didática, apresentando o texto na íntegra, o texto lacunado para completar com imagens, o texto com tarjetas para completar suas frases e o texto fatiado para ordenar essas frases, a proposta seria finalizar a sequência didática com a reescrita do texto. Assim, a criança já vai ter tido contato com esse texto, refletido, lido de memória, compreendido, participado, se alimentado segundo a proposta de alfabetizar letrando, para só enfim passar para o registro escrito. Bem, professor, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Esperamos, em nome da SEDUC, estar contribuindo com a sua formação em sala de aula e convido para você assistir os próximos vídeos e boa sorte na sua aula e na sua prática de alfabetizador.